Olá, caros alunos. Eu vou fazer um resumão aqui da parte prática que nós vimos ao longo das últimas aulas, né? Nós chamamos de laboratório de programação. Eu vou fazer uma exposição geral sobre configuração de ambiente, sobre criação das classes, anotações, né? Obviamente nós estamos utilizando a plataforma Java, né, o ambiente de desenvolvimento, para ilustrar as aplicações distribuídas, né, aplicações web, ORM, reflexão, enfim. Então, o intuito dessa videoaula é fazer um apanhado geral, né, sobre o que nós fizemos, o que foi feito em termos de implementação. Bem, primeiro ponto, né, estou utilizando o ambiente na IDE Eclipse e adicionei algumas ferramentas para facilitar o desenvolvimento, né. Então, nessa primeira parte aqui eu vou mostrar, né, o que foi adicionado. É, eu incluí, né, algumas ferramentas do JBoss, né, e isso facilita bastante, né, na hora de implementar. Então eu coloquei, né, vocês podem fazer isso também, né, vendo aí as opções que eu selecionei. E, né, a ferramenta é chamada JBoss Tools. Nela está incluso diversas funcionalidades que facilitam a criação da estrutura inicial do projeto, né, enfim. E nós vamos utilizar a princípio o JBoss Forge, né, para a criação dessa estrutura. Então só basta abrir, né, a ferramenta, ela vai fazer algumas verificações, né. Aí vocês podem pesquisar aqui pelo ferramenta JBoss Tools. Fazer uma pesquisa buscando. É, então está aqui, né, a última versão atualizada. Então é só, né, a minha já está instalada, obviamente. Então basta mandar instalar. Com isso, né, ele vai abrir algumas funcionalidades a mais, né, no Eclipse. Lembrando que tem diversas outras ideias que podem utilizar a que acharem melhor, né? Então, segundo passo, como criar o projeto, né? Nós vamos agora então para fazer a configuração inicial, né? Nós estamos trabalhando já com frameworks, como é de conhecimento, né? Conhecimento de todos, e esses frameworks exigem uma configuração inicial, como por exemplo baixar, né, os arquivos, enfim, né? Então, é, a primeira delas aqui, né, nós vamos utilizar o Maven, que é um gerenciador de dependências, e o qual, né, vou mostrar a estrutura dele básica aqui, né, como fazer isso, né, como criar o projeto baseado em Maven, e depois, né, como fazer a configuração das dependências para baixar. É interessante, como eu mencionei nas aulas, né, que, né, utilizando essas ferramentas que facilitam de gerenciamento de pacote, gerenciamento de dependência, né, nós temos a certeza de que estaremos sempre com as versões, né, atualizadas, né, sem quebras de pacotes, enfim. Está demorando um pouquinho aqui a abrir, né, mas está configurando aqui, né, iniciando algumas informações de configuração, o nome, né? Vou colocar aqui só exemplo aula. Pacote inicial, né? Seguindo aquelas convenções. Fica a critério dos senhores também, mas seguindo sempre as convenções, né? O local onde, né, será criado também, né? Pode selecionar a opção de preferência, né? Enfim, né, onde os senhores achar mais conveniente, né?
fazer a configuração inicial. Criou aqui o nosso projeto, né? Olha, os senhores podem ver, ele cria uma estrutura muito simples inicialmente, né? E esse arquivo aqui é onde nós vamos colocar as dependências, né? Ou seja, né, aqui é uma configuração, ele já cria uma configuração inicial, né? E o POM XML aqui é onde nós fazemos as configurações de dependência, né? A gente vai precisar editar isso aqui. Vem uma configuração inicial, mas há necessidade, né? Com necessidade de fazer as configurações adicionais, enfim. Olha só aqui nesse, nessa tag aqui, dependências, onde nós vamos colocar, né? Tá? Enfim, então olha só, já criou toda a estrutura do programa, né, do sistema, onde nós vamos adicionar os códigos da implementação, código Java, né, as dependências aqui, os arquivos de configuração inicial, né, enfim, né, tem toda uma estrutura, a parte de né, os arquivos que vão compor a camada de visualização da aplicação, os recursos adicionais, enfim, né, tem toda uma estrutura. Isso facilita bastante, né? Sem o uso de uma ferramenta de automação, uma ferramenta automatizada, teremos que fazer isso tudo na mão e com risco, né, com sério risco de errar ainda. Bem, eu vou, né, mostrar daqui a estrutura, eu já vou agora partir para o trabalho, né, o projeto que nós estamos desenvolvendo durante as aulas. Então já tem alguns códigos, como já foi apresentado, né? E aqui está o arquivo, né? Quero começar pelo arquivo de configuração. Então veja bem, a estrutura é a mesma. Então, né, criei aquelas tags dependências, onde nós vamos colocar quais as bibliotecas, né, que compõem o framework, claro, obviamente, que será, né, parte integrante do nosso projeto, do nosso desenvolvimento. Então, eu já coloquei aqui, né, os que vão fazer parte do Spring, Spring MVC e tal, é o framework, né, de arquitetural que nós vamos utilizar, né, que nos dará uma possibilidade de desenvolver uma aplicação multicamada, né, utilizando o MVC, conforme já foi falado também, né, outros arquivos que são necessários para composição, né, da própria API do Java 2EE, né, a parte de persistência de dados, né, o ORM, nós vamos utilizar o Hibernate, vamos integrar essas duas tecnologias para que tenhamos uma produtividade alta, né, na codificação do sistema. Então, aqui são as APIs do Hibernate, né? Enfim, então, basicamente, essas duas ferramentas serão o nosso pontapé inicial. Aí os senhores podem perguntar, nossa, mas como eu vou saber? Eu vou ter que decorar todo o XML e tal. Olha só, o Maven é uma ferramenta muito utilizada, né? Então vocês podem, né, no próprio site, né, no Google, fazer uma busca, né, Maven, dependências, né, do Spring MVC. Vamos só ver o que ele traz para nós aqui. Isso facilita bastante, tá? Então, a própria internet já nos dá a ferramenta, o site do Maven já dá as opções e já traz o XML prontinho, prontinho já para ser utilizado. Basta adicionar dentro das tags aqui dependências, tá? Beleza, ok? Então, próximo passo, né? Dependências baixadas, né? Elas serão adicionadas, né? As dependências serão adicionadas aqui, os senhores podem ver, né? Olha só, né? Os arquivos, as APIs, os arquivos JAR serão adicionados aqui e serão feitos quando fizer o deploy da aplicação, né? Irão junto com a aplicação, né? E onde nós vamos colocar os nossos códigos? Os nossos códigos Java ficarão aqui e tudo que for relacionado à camada de visão e configuração adicional, elas ficarão aqui, ó, nessa pasta src, né? src main resources.
Primeiro ponto, aliás, o segundo ponto, né, primeiras dependências, é fazer a configuração da base de dados, né? Nós vamos primeiramente configurar o nosso ORM, né? Nós vamos utilizar aqui o Hibernate. Então, esse arquivo persistente XML ele deve estar nesse local, nessa configuração, né? E aqui dentro nós vamos adicionar, né, vamos adicionar a configuração do banco de dados. Podemos, né, essa é uma das formas de fazer. A outra é fazer uma configuração programática. Né? O que é configuração programática? Criar as classes, né, classe Java mesmo. Né? Nesse caso de configuração de banco de dados, é mais recomendado que se crie um arquivo à parte, para que não, né, alterou alguma configuração do banco, não precisa abrir o código, né? Vou simplesmente no arquivo de configuração XML, enfim, faço as alterações. Ou então pode optar também por um arquivo properties, enfim. Né? Mas o interessante é não deixar junto com os códigos Java. Então aqui é basicamente aquela mesma configuração que nós já estamos habituados a fazer, né? Então, vamos passar o driver, o usuário, o local, né, de conexão, usuário sem, enfim, né? Feito isso, né, nós vamos para agora a terceira parte. Qual que é a terceira parte? Fazer de fato, né, a configuração da, é, da conexão. Né? Criamos então, falamos que a nossa configuração está em um arquivo XML, né, que nós chamamos aqui de unidade de persistência, tá certo? Veja bem, damos um nome a ela, né, colocamos esse nome financeiro, né, tem toda a configuração aqui, que está disponível também no Aprender Mais. Não é necessário decorar todas as tags, mas é importante compreendê-las. Tá? Então, veja bem. Né? Uma vez configurado, nós já passamos à parte de integração. Né? Essa parte aqui do ORM, né? A JPA, né? Usamos a API JPA. E como ferramenta de implementação, o Hibernate. Beleza? E o próximo passo, então, é fazer a configuração. Só que nesse ponto da configuração, né, da integração, nós já precisamos já estar atentos, né, a outra ferramenta que vamos utilizar, que é o Spring MVC. Nesta ferramenta, neste framework, nós vamos, né, então, preocupar com a parte estrutural da aplicação, né, a parte de armazenamento e persistência de dados com o Hibernate e a parte de estruturação da aplicação de desenvolvimento com o Spring MVC, né, as duas trabalhando em sincronia. Então, vejam bem, né, primeiro ponto, né, eu vou criar, né, criei um pacote aqui de configuração, enfim, né, vou mostrar aqui aos senhores as classes necessárias, iniciais, né, já apresentei na aula também, mas reforçando. Então, essa classe, né, ela vai estender a esta outra aqui, né, um nome bastante grande, então não tem como saber do nada isso aqui. É olhando a documentação, né, olhando os livros, né, que nós vamos começar a entender. E como ela já traz para nós aqui, né, esses três métodos, né, extremamente importantes. Mas vou chamar atenção para este aqui, esse método getServletConfigClasses. Então, olha só, observe o seguinte, nós estamos passando aqui, né, já uma referência literal, né, uma referência literal, ou seja, a classe.class desta classe, que nós vamos entendê-la agora onde ela está. Né? Então, vamos abri-la. Olha só, está aqui, né, e ela tem algumas configurações importantes. Mas vamos nos ater primeiramente a esses dois métodos. Né? O método internal Resource View Resolver, né? Para que ele serve? Ele serve para dizer, para ensinar, né, ao framework onde estarão os arquivos que comporão, né, a camada de apresentação da aplicação. Nós estamos dizendo que ela está, né, esses arquivos estarão neste diretório, né, e que esses arquivos, né, terão a extensão JSP. Podemos ter o XHTML, podemos ter outros também, mas estamos falando que neste caso específico, né, nós teremos essa configuração. Então, vamos analisar aqui onde estão esses arquivos, né, como eu mencionei anteriormente. Né, eles fazem, esses arquivos que compõem a visualização, a camada de apresentação, estarão aqui nessa parte da aplicação. Né. Então, olha só, webinf, né, webinf, views, né, está aqui o diretório. E a extensão, né? Eu já tenho alguns exemplos. Extensão.jsp. Ótimo. Então, configurado, né, a camada de apresentação. Outro ponto, né, ainda aqui nessa terceira etapa.
como eu vou fazer a conexão com o banco de dados, né? Sabemos já, né, já explicamos, deixamos bastante esclarecido que quando trabalhamos com JPA, né, nós passamos a trabalhar com um elemento chamado de Entity Manager. Né? O que é um Entity Manager? Né? É um gerenciamento de entidades. Né? É o responsável, né, por fazer, de certa forma, um link entre as nossas classes Model, né, o que será, ou seja, as classes Model, que será a estrutura na orientação objeto, né, ela vai fazer esse link, e até a unidade ou a classe responsável por fazer, né, a manipulação do banco de dados. Ele faz esse link, né, e claro que para isso nós temos o elemento, aquele segundo elemento que eu mencionei, que é a unidade de persistência, e nós vamos fazer referência a ela aqui. Né. Como os senhores podem ver, né, então aqui financeiro, né? Estou criando uma Entity Manager, né? E vou chamar o nome. Né? O nome financeiro deve ser correspondente ao nome da nossa unidade de persistência financeira aqui, tá certo? Então veja bem, né? Nós estamos criando uma Entity Manager Factory, ou seja, um padrão, né, que nós estamos aplicando para fazer, né, chamar a nossa conexão com o banco de dados. Dessa forma, as nossas classes que deverão ser persistidas ou deverão trabalhar com o banco de dados, né, passarão a ter conhecimento, né, por meio dessa conexão que está feita nesta unidade de persistência. Outro ponto bem interessante aqui são as annotations, ou seja, as anotações. Né? Nós temos aqui 4 delas. Vou começar pelo bin. Né? O que o bin quer dizer? O bin quer dizer que este método foi criado e está disponível para uso. De fato, pessoal, de fato. À medida que nós vamos utilizando, né, nós vamos chamando, integrando, criando a classe model, persistindo, criando a estrutura no banco de dados, fazendo consultas, né, nós estamos constantemente fazendo essas conexões. Né? E essas conexões estão gerenciadas naquela unidade de persistência, né, que está linkada com a nossa programação aqui por meio dessa Entity Manager. Então, ela deve estar disponível. Então, a Annotation Bin tem essa finalidade. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Toda vez que fizer referência a na camada de apresentação, né, eu vou precisar fazer uma consulta onde está, né, esta camada, qual o diretório que se pertence. As duas outras anotações. Enable Web MVC, isso quer dizer o seguinte, isso faz o carregamento, indica que a aplicação está trabalhando com Spring MVC, ou seja, habilito, né, o Spring para atuar, né, e dessa forma fazer o gerenciamento estrutural da nossa aplicação. E outra anotação muito interessante também, e aqui os senhores podem ver novamente aqui uma chamada literal das classes, né, essa anotação component scan está indicando, né, também onde estarão os nossos controladores, né? Quais são as classes controllers. Como eu mencionei na aula, né, este Spring ele pertence à categoria do MVC Push, ou seja, né, também chamado de Front Controller. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos referenciar, né, explicitamente os controladores no nosso navegador. Eu vou chamar a minha aplicação por meio do controlador. Né? Então, esses controladores precisam já estar ativos, né? E nessa anotação tem essa finalidade, ensina para a nossa aplicação, né, quais são os controladores. Aqui já há, né, uma presença de reflexão, né, reflexão computacional. É mostrada a classe, é feita uma análise estrutural dessa classe para que se exponha esses métodos e nós possamos utilizar, podemos chamá-los, invocá-los, né, invocá-los por meio de requisições. Ok? Então, feita a explanação inicial, vamos entender então, né, o que nós temos de classes aqui. Primeiro ponto aqui, vou apresentar primeiro, né, a classe DAO, uma classe genérica também, né, uma classe genérica, porque nós vamos utilizá-la para diversas finalidades. Observem, né, o primeiro ponto aqui, já nessa quarta etapa, né, então só recapitulando, o primeiro ponto. Né? Primeiro ponto, cuidar das dependências, né? Lá com Maven, .xml. Segundo ponto, cuidar da configuração de persistência, ou seja, persistência e .xml. Né? Terceiro ponto, juntar, né, fazer com que essas partes se comuniquem e dessa forma crie uma conexão, ou seja, as classes de configuração, configuração programática. E agora no quarto ponto, né, a quarta etapa, né, a nossa
nosso DAO, né, o nosso Data Access Object, ou seja, onde nós vamos cuidar das coisas de banco de dados. E aqui os senhores podem ver novamente, né, uma chamada, né, a Entity Manager. Nós estamos aqui anotando com persistentes context, né, para que se tenha essa ligação com o que já foi feito de configuração, né, e dessa forma a gente consiga trabalhar, né, utilizar aquela configuração, né, criar uma espécie de binding, ou seja, uma ligação entre configuração, entre configuração XML, né, entre configuração programática e também a classe DAO. Né. Estamos utilizando aqui genéricos para que, né, eu possa utilizar qualquer classe model sem precisar reescrever, né, esses métodos aqui. Então, veja bem, né, já foi apresentado nas aulas, mas só, né, enfatizando aqui, tá vendo? Os parâmetros que nós temos, enfim, né, método persist, método remove, método merge, né, que são os estados do JPA, que nós comentamos isso na aula anterior, tá? Então é importante que você conheça. Nós não vamos entrar em detalhe, porque o intuito deste aqui é apresentar a parte de programação em si. A parte conceitual estão nos slides, tá? Muito bem. Qual agora o quinto passo? Uma vez que nós estamos, né, com a classe que vamos trabalhar com o banco de dados pronta, né, nós vamos então ver como ficará o model. Né? Essa aqui já parte, né, pessoal, obviamente, já é a parte de domínio do problema, né, onde nós vamos modelar, nós vamos, enfim, fazer a representação das nossas entidades externas, utilizando o paradigma do objeto, claro, né? Mas o que nós temos aqui? Não tem muita diferença do que nós estamos habituados, né? As getters e setters, métodos e os atributos, só que nós estamos anotando com entity. O que essa anotação entity quer dizer? Quer dizer que essa classe ela é uma tabela no banco de dados, tá certo? Ou seja, isso aqui cria-se uma estrutura semelhante no nosso banco de dados, ok? E aqui algumas outras anotações. Né? Aqui está o table, que é o nome da tabela que vai ser criada. Se não colocar nada, é opcional, tá? É importante frisar. Se não colocar nada, ela vai criar com o mesmo nome da classe. Isso é importante. Importante que você tenha o mesmo nome também. Criamos aqui a chave primária. Né? Estamos dizendo que um ID é uma chave primária. Estamos falando que será um alfanumeric. Tá? O número aqui, nós estamos indicando que é uma coluna como chave única. Né? E criamos aqui, né, os construtores. Tá? Não tem muito, nesse primeiro momento, não tem muito o que falar dessa classe também. Bem, agora sim nós vamos para o, né, último ponto, que será, de fato, a integração com o controlador, com os controladores, né, com o Spring MVC. Então, o que nós temos? Olha só aqui no pacote controllers. Né? Eu criei primeiro aqui o home, né, home controller, que é basicamente para abrir a primeira página, né, a página inicial da nossa aplicação. E duas anotações são importantes nessa última etapa aqui. Por que é importante? Olha só, estou indicando aqui com controller, certo? Isso aqui é um controlador da aplicação. Estou utilizando aqui a anotação request mapping, que é outro ponto extremamente importante, que é você fazer o devido mapeamento dos seus métodos. Né? Aqui nós estamos, né, a nomenclatura, a metodologia, né, modelo do Spring MVC diz que os métodos que nós vamos carregar uma página, né, esses métodos eles devem ser string e retorna o nome da página que eu quero. Esta é uma forma. Nós vamos aprender ainda a outra forma de carregar objetos, né? Objeto Modern View. Isso não faz parte desta aula. Tá? Mas olha só. Então o que é importante? Importante que eu fale como eu vou chamar isso na URL, tá certo? Olha só, vou chamar com o nome de index. No entanto, né, o arquivo que eu vou trabalhar essa visualização, essa apresentação, chama home. Não preciso colocar a extensão, porque eu já ensinei, né, a ferramenta, a Spring, que os arquivos de apresentação têm extensão JSP, então não preciso colocar aqui. Nós vamos ver então se esse arquivo tem ele aqui, ó, home.jsp, certo? Então nós vamos deixá-lo aqui, né, configuradinho, certo? Eu vou aqui carregar, né, vou startar aqui
o nosso servidor, o nosso web container, né? Usando o Apache 9.0, certo? Vamos ver aqui ok, está carregando, olha só, inicializando o Spring MVC, né? Carrega também as configurações do banco de dados, já que está configurado, já está bootável, né? Está no boot, no setup inicial da aplicação. Trouxe aqui as configurações. Opa, um errinho aqui, mas não tem nada a ver com a aplicação em si, né? Deixa eu só pausar aqui, parece que não foi. Vamos ver aqui se vai agora. Agora sim, ok, né? Então, o servidor está online, está ok. Aqui está o nosso arquivo, né? O arquivo inicial. Ok, ótimo também, né? Deixa eu só abrir uma aba aqui, porque eu não vou. Abrir o navegador, né? Tô fazendo a gravação só do Eclipse. Então, os senhores não conseguiriam ver aqui o navegador para exibir essa informação. Só finalizando aqui, vamos ver se ele vai abrir uma aba aqui no Eclipse. Isto, ótimo, né? Isso mesmo que eu queria, né? Não tem problema aparecer isso aqui, porque nós falamos que, né? Como vai chamar o nosso arquivo? Chama-se index, né? Então, apenas index, e olha só, nós temos aqui então o nosso index. Se nós vermos aqui na visualização, é basicamente, né? Basicamente o que nós temos aqui, ó, né? Então, ótimo, está funcionando perfeitamente. Importante frisar também que, né, nós já falamos que o home é um controlador lá naquela anotação literal, né, naquela chamada literal da classe. Enfim, então vamos ver aqui agora, né, o outro controlador conta, onde nós pretendemos fazer, né, está aqui. Também algumas configurações e observem que nós já fizemos aqui uma configuração um pouquinho diferente, né, nessas anotações. Né, estou chamando conta barra adicionar para chamar esse formulário de cadastro de conta, né, a lista de conta, conta barra list, né, está mudando o método também aqui, método get, e para salvar, né, conta barra save. Então vamos tentar aqui no nosso browser só para verificar se está tudo ok, chamando, né, add list e save. Está aqui, então olha só, não é mais index, conta, ponto, add, ótimo, chama o formulário bem simples, né? Ponto list, né? Listando as contas, claro que nós não temos, né? Nós não temos nada ainda para exibir. E ponto save, save. Vamos ver se ele vai. Olha só, trouxe aqui, olha, tá certo, redirecionou. Ok também, nós falamos que iria redirecionar, né? Mas olha só, eu tinha mandado escrever aqui, trouxe nu. Veja bem, vamos voltar aqui, só para explicar esse ponto, né? Então olha só, o conta, o que o método save faz? Né? Eles vai, né, recebe o parâmetro conta. Vocês podem observar que nós não temos instanciamento, né?
uma instanciação, né? Não temos a chamada, o new aqui, nós não temos os setters para informar. No entanto, né, ele vai buscar os dados do formulário, porque nós temos aqui os atributos, né, os campos, olha só, name aqui, né, nome e tal, ele está em concordância, em consonância com o model, então ele faz esse trabalho automaticamente para nós, tá? Claro que também tem o uso aí da reflexão, de inferências, para que esse trabalho seja feito, né? Então, olha só, chamamos o método save aqui no action, né? Vamos ver como é que isso funciona aqui, como é que vai ficar, só para nós finalizarmos aqui essa parte, né? Chamando então em série, colocando aqui, né? Vamos mandar salvar, né? Olha só, ele trouxe aqui no console o nome que nós mandamos. Enfim, né? Então, pessoal, essa aqui, né, esta é um resumão do que nós fizemos em termos de implementação. Esse código também está disponível no Aprender Mais e nas próximas aulas nós vamos explorar outras funcionalidades, né, como é que funciona, né, esses frameworks, né, MVC, como é que a reflexão computacional é utilizada dentro dessas ferramentas que são extremamente importantes no desenvolvimento de sistemas web. Então, até a próxima.